Olá, pessoal, tudo bem? Primeiro, deixa eu pedir desculpa da imagem, do áudio, acho que não vai ficar muito bom, mas vamos tentar assim mesmo, tá? Eu tô gravando aqui com a câmera do computador, do Note mesmo, para facilitar um pouquinho essa rotina, enfim. E o que eu vim falar com vocês hoje é sobre comunicação, ou seja, comunicação eficaz. Semana passada, eu larguei para vocês algumas perguntas sobre a importância da comunicação no dia a dia. E para vocês responderem com o que vocês acham, com a ideia, a visão que vocês têm sobre a comunicação em si. E não existe um certo e um errado, tá? Existem formas diferentes de nos comunicarmos diariamente. Só que nós temos que estar sempre muito atentos à forma como nós estamos fazendo essa comunicação. E eu não digo somente a comunicação verbal, a não verbal também, certo? Então nós temos diversos tipos de comunicação. Voltando ali, nós temos a comunicação verbal, como eu já falei. Nós temos a comunicação visual, que é aquela que geralmente a gente vê das empresas em redes sociais, enfim. Nós temos a comunicação não verbal, enfim, que é tudo que a gente usa, que a gente não fala, mas a gente está usando o visual, aí a comunicação visual entra nessa não verbal. A comunicação corporal, ou seja, eu posso estar dizendo alguma coisa, mas meu corpo está correspondendo àquilo que está sendo dito de fato. Então, isso também nós temos que cuidar muito quando nós estamos nos comunicando. Porque é preciso ser verdadeiro na comunicação para que esses ruídos não aconteçam e acabem prejudicando o nosso desempenho ao longo de todo o processo, certo? Então, eu vou pegar aqui as perguntas que eu larguei para vocês e eu vou estar comentando um pouquinho de cada uma, certo? Vamos lá. O que é comunicação eficaz? Bom, eu acho que primeiramente a gente tem que pensar o seguinte: toda e qualquer comunicação, ela deve falar de forma simples e ela deve ser objetiva. Então, uma comunicação eficaz é aquela comunicação em que o comunicador e o comunicado, eles se entendem ao longo do processo, ou seja, aquilo que eu vou falar vai ser entendido em sua plenitude para quem está me ouvindo. E essa forma de comunicação, enfim, essa comunicação eficaz, ela tem que ser simples e ela tem que ser objetiva. Porque não adianta nada eu dar um rodeio tão grande, fazer uma volta tão grande, um círculo tão grande para trabalhar essa comunicação e ela não ser tão objetiva. Então, quanto mais objetiva e mais simples ela for, mais eficaz ela vai ser ao longo do processo. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter sempre em mente. Como planejar um feedback antecipadamente? Bom, nós temos várias formas de planejar um feedback, certo? Mas o que a gente tem que levar em consideração nesse feedback é o que nós vamos falar para a pessoa e que forma vamos falar para a pessoa. Porque a gente sabe que tem feedbacks que são negativos e positivos. E por qual eu vou começar? Bom, eu sempre aconselho que se comece pelo feedback positivo. E o negativo, ele vai sendo colocado em doses dentro do feedback positivo. Por quê? Porque isso não gera uma tensão na pessoa, não gera um desgaste emocional na pessoa que está ouvindo. Porque é muito mais fácil eu dizer que, olha, suas habilidades com cálculos são excelentes, e é muito interessante eu ver a forma como você consegue evoluir a cada passo na ideia dos cálculos, como você consegue fazer análise dos cálculos que estão sendo passados para você de uma forma que todo mundo entenda. E a única coisa que eu acho que poderia melhorar um pouquinho, de repente, é a forma como você lida com a tecnologia por trás desses cálculos, que às vezes você se perde um pouquinho, enfim, mas eu acho que isso é algo que pode ser emplacado durante o seu processo de aprendizagem para que seu trabalho só venha a crescer. Então, é uma forma de eu dizer que, olha, você faz bem os cálculos, você faz bem a análise, mas a forma como você lida com as ferramentas de cálculo, que são ferramentas tecnológicas, não estão sendo satisfatórias.
entendeu? Então, são formas que eu utilizo para encontrar, para falar pro meu ouvinte aquilo que eu quero dizer, mas sem parecer grosseiro, entendeu? Sem parecer muito pesado, muito estranho, enfim, não deixar ele numa situação indesejável, certo? Então, o planejar o feedback antecipadamente, como é que a gente faz isso? A gente primeiro senta, vê quem é o funcionário, propriamente dito, a pessoa que você quer passar o feedback, e começa listando todos os pontos positivos e todos os pontos negativos. E aí tu começa a construir e a convergir estes pontos para que o negativo entre dentro dos positivos de uma forma muito harmônica e muito individual, certo? Como facilitar o momento do feedback para o interlocutor? É exatamente isso. Quando a gente planeja o feedback, o que eu vou dizer? Que forma eu vou dizer? Aonde que vai entrar cada aspecto? E eu vou colocando a ideia do negativo dentro do positivo, de forma que não soe agressivo, não fique chato para quem está me ouvindo, que seja mais fácil daquela pessoa ouvir aquilo que eu estou dizendo, é fazer isso, entende? Tendo esse cuidado na forma de passar, principalmente os feedbacks negativos. A gente precisa de muito cuidado, porque senão a gente vai deixar o interlocutor numa situação muito desagradável, que eu acho que ninguém gosta, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso quando a gente está passando esse feedback para a pessoa. Então, facilitar deixa a pessoa confortável, oferece um copo de água, traz uma conversa descontraída, traz algo do cotidiano que seja interessante. Então, quebra esse gelo todo que tem e depois aí a gente vai construindo algo novo e vai colocando dentro dessas conversas a ideia do feedback que a gente quer passar. Primeiro o positivo e colocando aos poucos o negativo dentro, certo? 4. Como manter o equilíbrio emocional no momento do feedback? Bom, existe a parte de que todos nós precisamos estar preparados para receber um feedback, tanto positivo quanto negativo. E essa questão do equilíbrio emocional vale para os dois. Por quê? Eu acho que ainda. Por quê? Quando a gente está dando um feedback positivo para a pessoa, enfim, ela pode ficar tão exaltada, tão estarrecida com a ideia de estar fazendo bem feito algo, que aquilo acaba prejudicando e aquilo faz com que a mente dela, a visão dela se feche para coisas que são de fato importantes, certo? Agora, por outro lado, quando a gente está dando um feedback negativo, também a gente pode deixar aquela pessoa tão retraída que também pode ser que atrapalhe o momento da gente falar outras coisas para esta pessoa. Então, é esses cuidados que nós precisamos ter ao longo da nossa conversa. Ou seja, o feedback positivo não pode ser nem tão exacerbado ao ponto da pessoa se deslumbrar com aquilo, e o negativo não pode ser tão baixo, tão negativo, a ponto de fazer com que a pessoa desanime totalmente, inclusive das coisas boas que ela faz. Que ela não consiga, por mais que você diga, perceber que ela faz sim muitas coisas boas. Então a gente tem que fazer o equilíbrio desse feedback para que a gente consiga fazer com que a pessoa também mantenha esse equilíbrio ao longo da conversa que nós estamos tendo. Como ir direto ao ponto sem ser agressivo? Bom, palavras, certo? A gente sabe que hoje uma palavra pode ser responsável tanto por um comentário tranquilo quanto por um comentário agressivo. Então, é palavras, entonação que nós estamos usando, tom de voz, a forma como estamos falando, pontuação, respiração. Então, tudo isso vai fazer com que nós possamos ir direto ao ponto sem ser agressivo. Então, a gente tem que pensar, a gente tem que levar isso tudo em consideração nesse momento. Então, cuidem muito com o tom de voz, cuidem muito com as palavras que vocês estão utilizando, cuidem muito com
a forma como vocês estão falando, vocês estão fazendo a respiração correta no momento de falar, vocês estão usando a pontuação ao favor de vocês, certo? É preciso elencar sempre os pontos positivos e negativos? Depende, tá? Eu acho que vai depender muito de que tipo de feedback você quer passar. Como eu disse, eu acho que elencar somente pontos negativos é um pouco constrangedor para a pessoa. A menos que você já tenha feito todo um processo de feedback usando a técnica de você falou os pontos positivos, colocou dentro deles os pontos que ela tem que melhorar uma, duas vezes e a pessoa não entendeu, aí sim você vai ter que chamar a pessoa e dizer para ela, olha, é o seguinte, eu te passei até agora todos os pontos positivos teu, coloquei de uma forma mais tênue o que você precisa melhorar. Mas como eu vejo que você que algumas coisas passaram um pouquinho desapercebido, de repente pela forma como eu passei para você, então eu vou estar elencando aqui para você, enfim, nós vamos estar conversando um pouquinho sobre os teus pontos que você precisa melhorar no trabalho, para que o seu desempenho seja cada vez mais satisfatório junto à empresa. E aí você vai elencar esses pontos, tá? Não quer dizer que você precise sempre falar os pontos positivos e negativos. Sempre vai depender do momento que você vai fazer isso e do funcionário, da pessoa com a qual você quer falar isso, tá? Até porque a gente não tem como ficar uma, duas, três, quatro vezes fazendo a mesma coisa e a pessoa não entendendo o que ela precisa melhorar. Se não entendeu na primeira, na segunda conversa, a terceira, daí nós vamos direto ao ponto que é preciso tratar. E sim, vai ser um pouquinho mais desconfortável para a pessoa, porque nós já havíamos falado e ela não prestou atenção, mas também, de certa forma, a gente pode utilizar toda aquela técnica de usar a pontuação, usar as palavras corretas para não ofender, enfim, falar tudo isso a ponto de que ela entenda. Então, aqui a gente vai inverter um pouquinho aquela lógica de eu falo os positivos e coloco os negativos dentro. Não, eu vou falar os negativos e vou entrar com o positivo para dar uma amenizada ali, enfim, no que eu estou falando, para não deixar ela tão chateada, porque às vezes as pessoas ficam chateadas ao receber feedbacks negativos, até porque ninguém gosta, mas é necessário. A gente sabe que todo mundo hoje tem feedbacks negativos a receber. Eu, você, enfim, todas as pessoas ao nosso redor possuem esses feedbacks negativos. E é importante que todos nós possamos entender quais são, para que também nós possamos entender qual é a melhor forma de trabalhar com esses feedbacks. Entende? Qual a importância do interlocutor saber os pontos negativos? Bom, é de extrema importância que fique muito claro isso para ele, os pontos negativos, porque os pontos positivos, ele sabe que ele tem, e geralmente nós não precisamos cobrar alguém pelos pontos positivos dela, a menos que os pontos positivos estejam atrapalhando de alguma forma. E logo esses pontos acabam se tornando um pouco negativos. Então, é de extrema importância que eles saibam quais são esses pontos negativos para que eles possam melhorar, para que as pessoas possam construir algo novo, uma visão nova, uma dinâmica nova, e eles possam estar trabalhando esses pontos, certo? E aqui entra também muita coisa de RH dentro de empresa. Então, por exemplo, se eu sei que meu funcionário ele é muito bom, vou voltar no meu exemplo de cálculo, ele é muito bom na parte de cálculos, ele é muito bom trabalhando com toda essa estrutura, a ideia de análise dos cálculos, enfim, tudo isso. Mas ele não sabe trabalhar com as planilhas de Excel, por exemplo. Então, ele sabe todo o cálculo, sabe a análise dos cálculos, mas não sabe planilha de Excel. Por que eu, enquanto empresa, posso passar para ele meu feedback dizendo, olha, fulano, porque isso é um feedback negativo, tá? Olha, fulano, enfim, a gente viu a sua dificuldade de trabalhar com planilhas de Excel, enfim, mas você é um excelente analista, então a gente quer que você melhore muito. Então, diante disso, a empresa em si está te oferecendo um curso de Excel para que você possa aprender cada vez mais e trabalhar cada vez mais. Então, existem as duas pontes. Primeiro, o feedback que eu vou dar para o meu funcionário ir atrás, mas também tem aquele feedback que eu, enquanto empresa, também posso ajudar ele a melhorar. O que eu posso fazer por ele? E aí entra a tal da comunicação também, certo? Então, é eu me comunicar com o pessoal de RH, se for o caso,
para ver a possibilidade de estar oferecendo este curso para o funcionário em si. Então é muito importante que ele saiba, porque se o funcionário não sabe os pontos negativos que ele tem que melhorar, tampouco ele vai melhorar. Por quê? Se ninguém está falando nada, tá todo mundo dizendo tá ótimo, tá excelente, tá tudo bom, eu não preciso melhorar. Entende? Então é muito importante essa ideia da troca em si, certo? A comunicação em si, ela é isso, é uma ideia de troca, de busca, de implementos que façam com que a pessoa em si consiga melhorar cada vez mais neste processo de comunicação. E melhorar cada vez mais os processos dela dentro da empresa. Então, a questão da comunicação é muito importante, porque é através dela que eu vou falar o que eu preciso para minha empresa e o que eu preciso enquanto funcionário. Tá? Então, é isso que a gente sempre faz. E é muito interessante dentro da comunicação que desde o momento que o funcionário é contratado, ele saiba de fato qual é a missão, qual o valor, enfim, qual é toda a visão da empresa que ele está trabalhando. Porque isso define o rumo que a empresa quer tomar. Isso define para onde a empresa quer ir, aonde ela está e para onde ela quer ir. E é através desse processo, desse rumo, que o funcionário vai saber se posicionar dentro da empresa e dizer e dar sua contribuição. Da mesma forma, a empresa precisa deixar um canal de comunicação aberto para o funcionário para que ele consiga expressar para a empresa o que ele quer, o que ele precisa enquanto funcionário, o que está bom, o que precisa melhorar no setor dele. Entende? Às vezes eu acho que esses canais de comunicação da empresa faltam em muitos lugares. Então, não é só a empresa se comunicar com o funcionário, mas criar mecanismos que façam com que o funcionário se comunique com a empresa também. E essa comunicação do funcionário com a empresa, muitas vezes, ela precisa ser uma comunicação indireta, uma comunicação discreta, anônima. Por quê? Porque dessa forma, o funcionário consegue interagir com a empresa sem ficar com aquele sentimento de medo de ser repreendido pelo que ele falou. Então, essas formas de comunicação anônima ajudam a empresa a crescer muito, principalmente quando a gente pega dados negativos e a gente consegue transformar esses dados negativos em dados positivos. E através de métricas da comunicação que a gente está tendo com esses funcionários, a gente consegue melhorar muito, não só o aspecto empresarial, não só a comunicação eficaz dentro da empresa, mas também o desempenho dos próprios funcionários dentro dos seus setores. Então, a gente precisa ter esse canal. Então, hoje a gente falou um pouquinho mais sobre a comunicação em si. É legal que a gente sempre tenha esse diálogo de comunicação, porque ela é muito importante. Aí vocês me perguntam, ok, mas eu não estou fazendo um curso de comunicação, por que eu tenho esse módulo nele? Simplesmente pelo fato de que todo e qualquer curso que você vai fazer, seja analista, seja a parte de finanças, a parte de projetos, consumidor, análise de investimentos, enfim, todos esses cursos a gente precisa saber se comunicar, a gente precisa saber como nos comunicarmos, qualquer um deles, porque envolve pessoas, muitas vezes envolve pesquisa, muitas vezes envolve situações em que eu preciso passar uma informação a determinada pessoa e que forma que eu vou passar essa informação a ela. De que forma que eu vou dizer, eu vou pegar um exemplo aqui agora do curso de análise de investimentos. De que forma eu vou dizer para a pessoa que a ação que ela comprou por R$ 15 no mercado, hoje está valendo 5, sem que ela tenha um choque muito grande. Pode parecer pouco, ou uma pessoa que comprou por 15 está valendo 10. Pode parecer uma baixa perda? Depende. Porque a gente tem que levar em consideração que às vezes é aplicado milhões de reais dentro de uma ação. Então, esses R$ 5 em cada ação que foi comprada, centenas de ações, pode significar
algo em torno a meio milhão, 1 milhão de reais em perda. E isso é muito para uma pessoa, principalmente se ela tem a maior parte dos investimentos dela nisso. Então são formas que eu tenho que encontrar para amenizar as situações quando eu vou me comunicar com essas pessoas, com os meus clientes, com os meus funcionários, com as pessoas à minha volta, amigos, família, enfim, a comunicação ela serve para tudo e para todos. E eu acho que a melhor coisa que nós temos a fazer é tentar aprender cada vez mais com ela, de forma que a gente sempre consiga ser cada vez mais claro, cada vez mais efetivo e cada vez mais direto naquilo que a gente tem para falar. Que o brasileiro ele tem muito ainda essa parte do enrolar um pouquinho para chegar ao ponto. E a gente senta e vai direto ao ponto, sem parecer grosseiro, sem parecer nada disso. É o que a gente precisa e é o caminho que a gente vai seguir, certo? Então a gente viu um pouquinho agora sobre a comunicação. Nós vamos ter mais algumas aulas a respeito disso. Eu vou trazer mais coisas para vocês sobre comunicação. Possivelmente vai ter muita coisa assim, bem nesse estilo gravado, por mais que não fique 100% agora no início dos vídeos, mas eu acho que é a melhor forma de tentar explicar para vocês aquilo que é preciso. Então a gente vai trabalhar com vídeos, com slides, enfim, tudo isso para que a gente consiga trazer um determinado aproveitamento para o nosso curso, certo? Então, muito obrigado para quem viu esse vídeo até aqui, essa aula até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Logo mais eu vou também colocar um fórum aqui durante a semana, alguma coisa para a gente estar discutindo um pouquinho mais sobre isso. A gente está levantando questões do nosso cotidiano mesmo sobre a comunicação, certo? Então, fiquem ligados nessa aula e olhem sempre a tela inicial lá, que é onde a gente vai fazer os fóruns de discussão. Então, até mais, pessoal.